Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu louvo, bendigo e exalto o nome do nosso Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Podemos falar um pouquinho da palavra do nosso Deus. Aleluia, se nós estamos aqui é porque Ele tem nos dado força, é porque Ele tem nos dado graça. Aleluia, e nesse dia talvez você possa estar achando que você é fraco, que você não tem condições. Mas eu quero dizer para você que você pode sim, que muitas vezes nós ouvimos palavras que nos desanimam, que nos põem para baixo, que nos fazem nos sentir menores ainda do que aquilo que nós somos, né? Palavra que nos derruba, nos põe no chão. Mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele é aquele que nos diz palavra, que nos levanta, palavras que nos engrandecem. O nosso Deus, Ele não nos dá uma palavra para que nós possamos nos sentir pequeno, não. Ele nos dá a palavra para que nós possamos nos sentir melhores, para que nós possamos sentir que nós podemos, que nós somos capazes, que nós somos alguém, que nós somos raridade, que nós somos preciosos. As palavras que Deus nos dá são sempre essas. Você pode ver lá, aqui na Bíblia, que o Senhor sempre fala palavras para nos levantar, para nos pôr de pé. Ele é aquele que nos ajuda quando nós estamos fracos, quando nós estamos achando que não tem mais jeito. Ele é aquele que vem de encontro com as nossas necessidades. Aleluia, que o Senhor possa estar indo de encontro às tuas necessidades nesse dia. Glória a Deus. A palavra que Ele me dá nesse dia, para o meu, para o teu coração, se encontra no livro de Juízes, o capítulo 6, versículo 12. Fala sobre o chamamento de Gideão. Aqui no versículo 12 diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. O anjo de Deus apareceu a Gideão e disse a ele: O Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que naquele tempo Israel havia feito aquilo que desagradava aos olhos do nosso Deus. Israel, como sendo um povo amado de Deus, mas um povo muito rebelde, um povo que se rebelava muito contra o Senhor. E mais uma vez Israel estava na rebeldia, e por isso Deus, Ele permitiu que viesse um povo inimigo contra Israel. Deus permitiu. Porque Deus não gosta de ver os seus filhos passando por dificuldades, mas muitas vezes Ele permite para que nós possamos nos voltar a Ele. E Deus permitiu que um povo, inimigo viesse a assolar Israel. A Bíblia diz que os medianitas, eles vinham contra Israel todas as vezes que Israel plantava. Israel não podia colher, porque aquele povo eles vinham em forma de um povo muito numeroso. A Bíblia diz que como gafanhotos, e eles vinham e destruíam tudo, toda a plantação daquele povo. Eles destruíam ali os seus animais, os seus gados. Eles acabavam com tudo. E Israel não tinha como vencê-los. Aquele povo de Israel começou a sentir medo, porque era um povo muito numeroso. E eles começaram a se esconder. Eles se escondiam. Aleluia. E então, aleluia, glória a Deus, o povo de Israel, estando ali sem forças, já não tinha mais alimento, não tinha mais nada, estava perdendo tudo para aquele povo. Um povo que foi chamado para vencer, um povo que foi chamado para ser abençoado, para estar numa terra ali abençoada. Mas porque eles faziam o que era mal perante Deus. Glórias a Deus. Nesses tempos de hoje, nós temos visto muitas coisas que nós sabemos que não agrada aos olhos de Deus. O povo, às vezes, é um povo que serve a Deus, mas que às vezes faz algumas coisas que desagradam o coração de Deus.
E o nosso Deus, Ele tem permitido algumas situações. O nosso Deus tem permitido algumas coisas acontecerem para que o povo se volte, para que o povo volte somente para Ele, volte a buscar Ele, buscá-lo de todo o coração, adorá-lo de todo o coração, adorá-lo com o seu melhor, porque o nosso Deus, Ele é digno do melhor. O nosso Deus, Ele não é digno de resto, de um pouquinho, se sobrar um pouquinho. Não, Ele é digno do melhor e Ele espera receber o melhor. Ele espera receber a nossa melhor adoração, colocá-lo Ele no centro, colocá-lo Ele em primeiro lugar. Aleluias. Então aquele povo começou a clamar, a buscar a Deus, a buscar a presença do Deus verdadeiro. E sempre que o povo de Israel clamava a Deus, Deus levantava alguém. Deus levantava um líder para que pudesse ir à frente para abençoar aquele povo. Então, neste momento, Deus, Ele levantou a Gideão. A palavra diz que o Senhor, Ele se apresenta a Gideão. Ele se apresenta ali como um anjo, Ele aparece a Gideão, né? E Ele fala que Ele era com Gideão. Eu sou contigo, tu és um varão valente. Gideão estava ali naquele momento, a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar. E o lagar não era lugar de malhar o trigo, o lagar era lugar de prensar uvas. Mas Gideão estava malhando o trigo, porque ele estava ali uma forma de ficar escondido, de fazer aquele serviço de malhar o trigo escondido, para que pudesse sobrar alguma coisa, porque se os midianitas, se aqueles povos soubessem, eles viriam e não deixariam, e ele não conseguiria obter o resultado daquele trabalho ali. Ele estava ali escondido porque ele tinha medo. Muitas vezes nós vamos ter medo. Não vou dizer que nós não vamos ter medo em muitos momentos, mas não é por isso, não é por causa do medo que nós vamos deixar de fazer. Não é por causa do medo que nós não vamos ouvir o chamado do nosso Deus. Tem situações, tem circunstâncias que vai nos colocar medo. Hoje nós vemos tantas situações acontecendo, nós vemos tanta gente chorando, tanta gente sofrendo, tanta gente perdendo as suas vidas. Em muitos momentos nós sentimos medo, né? Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é todo poderoso, que está no controle de tudo, que está olhando por tudo, que está olhando por nós. E nós temos que buscá-lo, nós temos que clamá-lo. Independente de como nós estamos nos sentindo, nós temos que acreditar que no momento certo Ele vai interferir na situação, Ele vai vir ao nosso favor. Aleluia. Gideão mesmo, ele estando ali escondidinho, o Senhor vem e se apresenta a ele, o Senhor chama ele. O Senhor escolheu Gideão para estar à frente daquela batalha, para libertar aquele povo. Mais uma vez, aquele povo estava sofrendo nas mãos dos seus inimigos. Deus é aquele que quando Ele se levanta, Ele nos livra dos nossos inimigos. Ele nos dá a vitória diante dos nossos adversários, diante daqueles que vêm para nos prejudicar, que vêm para nos destruir. Ele é aquele que vem, Ele é aquele que não nos deixa. Nós podemos até passar por momentos difíceis, mas Ele se levanta em nosso favor. Aleluia. Deus se levantou mais uma vez em favor do povo de Israel. Gideão, então, ele não acredita, ele fica meio, né? Porque ele fala, nossa, nós temos sofrido tanto, né? Nosso povo tem sofrido tanto. Tem sofrido tanto, por quê, meu Deus? Por quê? Né? Se nós somos amados por Ti, por que nós temos sofrido? Mas Deus mostra a Gideão, Deus vai mostrar a Gideão que Ele quer dar livramento para aquele povo mais uma vez. Aleluia. E Gideão, ele fala, eu sou minha família. Imagina, eu ser chamado para libertar um povo, a minha família, ela é a menor
entre todas, a minha família é a menor de todas. E eu sou o menor na casa de meu pai. Eu sou menor ainda. Mas Deus, Ele vem para aquele que é menor. Porque é Ele que capacita, porque é Ele que dá força, porque é Ele que faz. Não somos nós não fazemos nada de nós mesmos. É Ele que faz, é Ele que realiza. Mas Ele chama, Ele dá a missão para aquele que Ele quer, para aquele que Ele escolhe, é Ele que escolhe. Nós não sabemos, né, como é que Deus, Ele age. Mas nós só temos que aceitar a forma que Ele age. Nós só temos que ouvir e obedecer a forma que Ele faz. Aleluia. Então, Gideão, o Senhor fala, vai nessa tua força. Você é um homem valente. O Senhor está dando palavras de encorajamento para Gideão. Está encorajando ele a ir de encontro com aquele chamado que Deus está propondo para ele. Então Gideão, ele quer uma prova de que realmente Deus vai estar com ele. De que realmente, se ele for contra aquele povo, Deus vai estar com ele dando vitória. Porque ele, dele mesmo, ele não tinha nada. Ele dependia, ele precisava que Deus estivesse à frente de tudo. Então ele vai e pede para que o Senhor espere ali. Ele vai e prepara ali um cabrito, prepara ali alguns pães. É uma oferta, um sacrifício de adoração a Deus. E ele coloca aquele sacrifício ali no altar, em cima de algumas pedras, para ver se Deus recebe realmente o seu sacrifício. E a Bíblia diz que veio fogo e consumiu ali toda aquela oferta, em sinal de que Deus estava recebendo. E se o Senhor recebeu a oferta é porque o Senhor estava com ele, é porque o Senhor iria junto com ele para dar vitória a ele. Então Gideão, ele se alegrou, nesse momento, ele teve a certeza que ele poderia ir porque Deus estava com ele. É claro que faltou ali um pouco de fé para Gideão. Ele estava muito desacreditado, né? Ele poderia, por mais que ele viu ali o Senhor se revelando a ele, poderia ter tido fé no primeiro momento, ele poderia ter acreditado, mas ele ainda pediu uma prova para Deus. Gideão, ele foi um homem que ele pediu algumas provas para Deus ao longo ali do seu ministério. E o Senhor sempre respondeu. E o Senhor sempre provou que ele estava no negócio. Aleluia. E o Senhor sempre deu certeza a ele de que o Senhor estava com ele, que ele poderia ir. Glória a Deus. Mesmo com a pouca força, mesmo ele sendo o menor, ele foi. Ele se tornou valente. Ele não deixou ali o seu medo fazer com que ele fosse um covarde. O nosso medo não pode nos fazer com que nós sejamos covardes, com que nós nos acovardemos diante das situações. Mesmo com medo, nós temos que mostrar a nossa força, a força que vem do nosso Deus, a força que Ele coloca em nós, a certeza que Ele coloca em nós de que Ele está conosco, de que Ele está ali no comando. Aleluia. Gideão se prontificou então a partir desse momento. Gideão, ele começou a obra, ele não começou indo diretamente batalhar ali contra os midianitas, mas ele começou dentro da sua própria casa. A palavra de Deus vai nos dizer que Gideão teve que derrubar um altar que estava ali no meio deles, que o seu próprio pai havia construído, um altar a outros deuses, um altar a um Deus que não era o Deus de Israel. Deus pediu para que Gideão derrubasse aquele altar, colocasse por terra aquele altar. Primeiro começou ali, ele foi e tirou aquele altar do meio deles. E quando todos foram ver, aquele altar já não existia mais. A luta dele começou ali. Ele começou a fazer ali dentro da sua casa.
Aleluia. Mostrando o caminho, mostrando que o Deus verdadeiro é que era digno de ser adorado, que primeiro precisariam voltar ao verdadeiro Deus, precisariam buscar, precisariam clamar, mas clamar ao verdadeiro Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E a partir dali, o Senhor começou a fazer, o Senhor começou a usar Gideão para a grande vitória contra aqueles povos. A partir da derrubada daquele falso Deus. Muitas vezes nós vamos ter que tirar muitas coisas do nosso meio, coisas que não agradam o coração do nosso Deus, coisas que entristecem o coração do nosso Deus e que faz com que Ele permita as lutas, Ele permita vir muitas coisas muitas vezes nós vamos ser assolados por muitas situações, como nós temos visto nesses últimos dias, esse vírus que tem assolado as nações. Porque o nosso Deus, Ele exige conserto. Ele exige que nós nos voltemos verdadeiramente para Ele. Porque Ele é o Deus verdadeiro, porque Ele é o que pode todas as coisas, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós temos que voltar a clamar por Ele, levantar um altar de adoração a Ele, porque o nosso Deus, Ele ama ser adorado, mas Ele quer ser o centro, Ele quer ter prioridade. E muitas vezes nós não temos dado prioridade a Ele, a palavra dEle. Nós temos colocado muitas coisas, envolvido muitas coisas. E Deus, às vezes, Ele tem ficado um pouco para trás. Nós não temos colocado Ele em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus, ela diz que Ele tem que estar em primeiro. Ele tem que vir em primeiro nas nossas vidas, em todas as situações. Em todas as circunstâncias, Ele tem que vir em primeiro. Aleluia. E o Senhor Ele quer abençoar um povo, mas Ele quer também a adoração sincera, a adoração verdadeira desse povo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. Ele habita em nós, por isso Ele tem ciúmes do lugar que Ele habita, porque Ele quer que nós sejamos somente dEle. Ele quer ser o centro das nossas vidas. Aleluia. Ele não quer dividir o lugar que é dEle com ninguém. Glória a Deus. O povo de Israel estava ali entre dois pensamentos. Ora eles adoravam a Deus, ora eles adoravam outros deuses estranhos. E o Senhor não estava se agradando daquela situação. Mas depois que Gideão começou a seguir as ordens ali de Deus, Gideão tirou ali o altar a deuses estranhos. Então Gideão começou a fazer a grande obra que Deus queria que ele fizesse. Então Deus começou a agir na vida de Gideão, a agir através da vida de Gideão naquele lugar. Gideão levantou um altar a Deus. Depois que houve ali um concerto com Deus, Gideão ele foi revestido. Nós vemos aqui que Gideão ele foi revestido do Espírito Santo para que ele pudesse ir para aquela batalha, para que ele pudesse levar alguns homens com ele para aquela batalha. E não precisou muitos homens, a palavra vai dizer que não precisou de muitos, porque era Deus que estava na frente, porque era Deus que ia ganhar aquela guerra. Gideão só ia ser um instrumento de Deus. Deus só ia usá-lo como um instrumento. Porque ele estava revestido, e aquele revestimento que estava nele, pelo Espírito Santo, passou para aqueles homens que estavam com ele,
abrangendo aqueles homens que estavam com ele, todos foram ali revestidos pela presença do Espírito Santo, para que pudessem ter vitória sobre aquele povo, aquele povo que vinha contra eles. Primeiro, nós temos que levantar um altar de adoração ao nosso Deus, para que depois nós possamos ser revestidos pela presença dele. Assim como Gideão foi revestido, assim como Gideão teve vitória. Gideão então levou alguns homens com ele. Tocaram buzinas, tocaram trombetas. Para tocar a trombeta da vitória, precisa estar revestido pelo Espírito Santo. Primeiro nos revistamos do Espírito Santo de Deus, para depois tocar a trombeta, para depois fazer, para depois levar aquilo que Deus quer que nós levemos. Tirar as coisas que não agradam a Deus, colocar Ele no centro, para que possamos ter vitória. O nosso Deus, Ele quer dar vitórias para nós nesse tempo, mas que nós possamos tirar aquilo que não o agrada, aquilo que atrapalha, que interfere o agir de Deus nas nossas vidas, no nosso meio, e que nós levantemos um altar de adoração a Ele, somente ao nome dEle, que é somente o nome dEle que é digno de adoração, e não há outro digno. Não há ninguém que possa receber a adoração que é única, que é do nosso Deus. E depois então Ele vai nos revestir, Ele vai nos encher da presença dEle, Ele vai nos dar condições de enfrentar as adversidades que vierem contra as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Que o Senhor possa estar direcionando você naquilo que Ele quer que você faça. Em nome de Jesus. Que você possa ser grandemente abençoado, você e toda a sua casa. Eu quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, que você possa deixar o seu like. E se você puder se inscrever nesse canal, eu agradeço. Que o Senhor possa abençoar abundantemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?